Pessoal, boa noite. Boa Para mim é noite. uma grande honra, né, estar aqui com vocês nessa noite. É uma oportunidade incrível poder participar desse projeto e também compartilhar um pouquinho do que eu tenho estudado, né, nessa nossa caminhada teológica. Eu sou Adriano, sou professor de Novo Testamento aí há quase 10 anos, né? Leciono aqui no ISBEL, uma faculdade aqui de Londrina, Paraná, já tem 70 anos de existência. E fui aluno do Silas, do Kleber, em 2009. Então, temos uma boa caminhada junto. Esses livros aqui atrás é por influência do Silas, viu? E toda a aula dele, ele trazia um livrinho e dizia, ó, você tem que ler esse livro aqui. E ele ia falando, ia comprando, e hoje a biblioteca está cheia. Então, o Silas tem uma grande importância na minha caminhada, na minha vida, e por isso sou muito grato, né, por estar participando desse projeto. O nosso curso vai ser um curso livre e sem intenção, sem preocupação em terminar ele. Lógico, vai chegar o momento de não terminar ele, mas a ideia principal não seria ter uma data para acabar, entende? Eu quero dialogar com vocês, extrair sentido dos textos, de modo a ir pouco a pouco desenvolvendo, articulando o pensamento, sem a pressa, sem a preocupação. Para esse curso, eu pretendo que a gente caminhe um pouquinho na jornada teológica do apóstolo Paulo. Como é que se deu a formação do pensamento dele? Para isso, nós vamos trabalhar com questões históricas, arqueológicas, filosóficas, sociológicas e teológicas do apóstolo. Hoje nós vamos começar introduzindo, batendo um papo um pouquinho sobre a vocação dele e também as dificuldades em ler o apóstolo nos dias atuais. Vamos ter algumas aulas um pouquinho complexas, profundas, aulas que são bem bacanas, instigantes, como, por exemplo, Paulo e a lei, como ele entende a lei, como que nós podemos aplicar esse conceito de Torá, que ele trabalha nas suas cartas nos dias de hoje. Vamos falar também de carne, né? O que é a carne? Quais são as obras da carne? Como que eu consigo interpretar isso de modo não apenas teológico, mas pastoral? Como aplicar isso na minha igreja? O que poderia estar acontecendo naquele contexto da Galácia? Vamos falar de Paulo e as mulheres também, é uma ideia bem bacana, como que Paulo entendia o contexto feminino, como que Paulo trabalhava a questão cultural daquela época, desde na Grécia, ali, quando ele trabalha com os coríntios, ou na Ásia Menor, em Éfeso, etc. Vamos trabalhar um pouquinho isso. Questões curiosas, como o véu na cabeça e outras coisas. Vamos ter uma aula sobre o Evangelho, Paulo e o Evangelho, o que significa o Evangelho. Vamos desenvolver a segunda vinda de Jesus, o que Paulo pensa sobre isso, e outros temas que forem surgindo, né, à medida que nós formos caminhando. Por que a ideia do curso ser um pouco mais tranquilo e livre e não ter uma data para acabar? Porque essa aula que eu vou fazer hoje, no ISBEL, eu gasto 3 horas presenciais para lecionar ela. Nós começamos lá às 7 horas, terminamos às 10. Aqui nós temos 1 hora. Então eu não quero correr com o conteúdo. Eu quero que nós caminhemos tranquilamente, de modo a extrair sentido. E se na próxima aula que nós formos fazer tiver a necessidade de retomar assuntos que ficaram pendentes na aula anterior, eu quero ter essa liberdade para que a gente possa, aos poucos, ir pensando um pouquinho no apóstolo Paulo. Certo? Então, para a gente pensar um pouquinho, quem é Paulo para você? Quando você lê alguma carta dele, ou até mesmo o livro de Atos dos Apóstolos, quando o Lucas ele traz uma espécie de biografia de Paulo ali, né, no meio para frente do livro, quem é Paulo para você? Como que você entende o apóstolo? Quando você lê Romanos, por exemplo, se tiver com a sua Bíblia aí, abra lá em Romanos 1, vamos ler o verso 1 ao 4, e buscar ter essa noção de como que eu posso articular aquilo que eu estou lendo à luz daquilo que o apóstolo escreveu. O que eu estou entendendo? Né? Qual é a imagem que eu estou formando de Paulo na minha cabeça e como que eu estou transmitindo esse conceito para os outros? Uma coisa é certa, ler Paulo não é tão fácil, porque a distância que eu tenho entre o autor, Paulo, e nós, os leitores, é uma distância muito grande, 2000 anos. Diante do texto, eu estou diante de um outro mundo que me é estranho, um mundo que é desconhecido para mim, um mundo que eu não vivi, um mundo que eu não experimentei, conceitos e contextos culturais que eu não apropriei.
Então, quando eu estou diante de um texto como este Romanos aqui, que foi escrito mais ou menos lá no ano 57 depois de Cristo para a igreja de Roma, Paulo escreve lá de Corinto esse texto. Então, quando eu estou nesse texto do primeiro século da nossa era, que é um mundo muito diferente do meu, é um contexto em que eu sou estranho, né? Se a gente fosse para lá, imagina o seguinte, alguém que já assistiu aquela série da Netflix Dark? Ninguém? Não, não. Fica uma dica aí. É uma série bem bacana, uma série alemã, que tem na Netflix, e Dark funciona da seguinte forma: existe uma caverna em que as pessoas elas entram nessa caverna e elas vão 33 anos antes e 33 anos depois do tempo. Então é uma viagem do tempo. E em Dark, à medida que a série vai se desenvolvendo, eles desenvolvem meios para poder fazer viagens no tempo que eles quiserem. Então, pensa assim, se Dark existisse, né, se essa questão fosse real, e nós pudéssemos ir até o primeiro século da nossa era, certamente seria muito estranho. Né? Da mesma forma, se Paulo viesse pelo nosso tempo, também seria muito estranho para ele. E essa é a dificuldade, muitas vezes, que nós temos ao ir ao texto dele, ler esse texto e aplicar para os dias de hoje. Quando eu tenho uma pressa de ler e aplicar, eu posso incorrer em anacronismos, né? Fazer o texto dizer o que ele não diz em contextos históricos diferentes. Mas quando eu fico atento às perspectivas exegéticas, teológicas, históricas, até mesmo gramaticais, as coisas começam a ganhar luz. Mas vamos lá, vamos ler o texto do verso 1 ao 4, só para a gente começar a pensar isso aqui. Diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade e pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Esse é uma introdução, é o prefácio da carta de Paulo aos Romanos. Mas aqui eu já tenho informação suficiente para entender para entender o que o apóstolo vai desenvolver no restante da sua carta. Então ele está introduzindo e apresentando temas estes que estão presentes em alguns termos aqui nesse trecho que nós lemos, como por exemplo, a palavra evangelho, a palavra Filho de Deus, a palavra ressurreição, a palavra Cristo, Jesus Cristo, Jesus o Messias, porque é interessante a gente observar que Cristo aqui não é o sobrenome, é o título dele, né? É Jesus o Messias. Então, como que eu entendo esses textos? Se eu pegar aqui e utilizar, por exemplo, a estrutura semiótica francesa para entender esse texto e levar em conta as ideias de significante e significado, tendo em vista que o significante é o signo na sua forma aqui pura, e o significado é a ideia que evoca do significante, quando eu chego nesse texto, eu tenho como significante essas palavrinhas aqui: Evangelho, Filho de Deus. Mas qual é o sentido delas? Eu posso explicar, reproduzir esse trecho aqui, letra por letra, para qualquer pessoa que estiver conversando comigo, ou numa aula, ou numa pregação, ou num discurso, num podcast, eu posso reproduzir isso. Mas se eu não consigo ter a ideia do que esses termos significam, eu posso ter problemas. Então a pergunta que fica qual é o sentido de evangelho nos dias de Paulo, levando em consideração que nós temos o contexto romano, contexto judaico e o contexto grego? Qual é o sentido de filho de Deus para o apóstolo Paulo escrevendo para o império, para uma igreja que está no coração do império? O que é isso? Então vamos lá. Evangelho. O que seria o evangelho? Tá, é boa nova. Mas boa nova do quê? De quem? Para quem? O que é filho de Deus? Filho de Deus seria a divindade de Jesus, ou a sua eterna filiação,
a sua relação íntima com o Pai. Mas será que isso é o que Paulo desejava expor para os seus leitores? Pensa só, as minhas definições de evangelho, de filho de Deus, por exemplo, pode fazer com que a minha leitura do texto diga algumas coisas que diferem daquilo que Paulo pensava ou esperava que os seus leitores entendessem. Mas, quando eu utilizo o recurso aqui da exegese, e dentre eles a crítica histórica, as análises sociológicas, análises semânticas, tudo que a exegese pode nos fornecer para entender esse texto, eu começo a pensar no mundo antigo e começo a raciocinar o que o evangelho significa para os romanos. O que o evangelho significa para um judeu? Quem é Paulo? Paulo é um judeu fariseu. A gente vai falar daqui a pouquinho disso, mas sendo judeu fariseu, o que ele pensava? Quando essa carta era lida nas igrejas domésticas de Roma, e o visitante, ou até mesmo um membro daquela igreja, ouvia a carta de Paulo, quando a palavra evangelho, filho de Deus, aparecia, soava nos seus ouvidos, o que eles entendiam? É a partir disso que a gente precisa raciocinar. Então, primeiramente, o contexto judaico de evangelho é um contexto que leva em conta o contexto lá de Isaías 52. É a perspectiva de que nós estamos falando de um anúncio do evangelho do rei. Então, em Isaías 52, nós temos os arautos do rei dizendo assim: quão formosos são os pés daqueles que anunciam a boa nova. E qual que é o anúncio dessa boa nova? No próprio Isaías 52, nós temos a resposta: o teu Deus reina. Então, de uma perspectiva do Antigo Testamento, bíblica, o evangelho está ligado com a realeza divina, o Deus que reina, o Deus que tem o domínio, o Senhor de toda a criação. Né? No caso do texto de Isaías, nós estamos falando para um povo que está aguardando um novo êxodo, uma saída, que eles estão exilados na Babilônia. Porém, no contexto romano, o evangelho diz respeito ao anúncio do arauto imperial. Isto é, quando que o evangelho era anunciado? Nós temos a boa notícia do nascimento de um imperador, por exemplo, ou da posse de um imperador. Então imagine o arauto imperial dizendo: trago-vos boas novas, Tibério César é o novo imperador. Então esse arauto ele anunciava essa boa notícia para o mundo e conclamava as pessoas à obediência, de modo que elas fossem, né, estar ali vinculadas com a perspectiva imperial. Então, esses dois contextos me trazem algumas luzes nesse texto aqui. Paulo está falando do evangelho para uma cidade romana que tinha essa compreensão, e nós encontramos isso nas inscrições romanas que a arqueologia traz para nós, né? Nós encontramos essa fala do apóstolo dizendo que o evangelho que ele anuncia é a realidade de que Jesus é o rei de todo o cosmos. Ou seja, o imperador é uma paródia deste rei que nós estamos anunciando. Paulo está dizendo isso no coração do império. Só que, ao mesmo tempo, Paulo está dizendo que este evangelho que está anunciando tem o contexto do Antigo Testamento, principalmente de Isaías 52, quando é dito que Deus reina. O teu Deus reina. Ou seja, é a partir de Jesus que o novo êxodo acontece. Então, a boa nova anunciada é que o tempo de escravidão acabou, porque Jesus, o Messias, é o rei. O apóstolo Paulo se via, portanto, como um arauto deste rei, o rei Jesus que está sentado à direita de Deus. Um outro elemento importante aqui é a palavra filho de Deus, porque num contexto do Antigo Testamento, principalmente o Salmo 2, nós percebemos que filho de Deus, dentre as suas muitas formas de entender esse termo, ele é um termo polissêmico, mas quando eu penso em filho de Deus, no Antigo Testamento é a ideia do rei. O filho de Deus, ele é o rei. É aquele e que o Salmo 2 vai dizer bem claro: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações por herança.
O Filho de Deus ele tem uma conotação real messiânica. Só que no contexto romano, quem é o Filho de Deus? É aquele imperador vivo. Então a ideia romana é a seguinte: o imperador morre e a lenda que eles vão contar é que esse imperador sobe e o seu filho observa esse imperador subindo e tendo essa conotação de divindade. No Oriente, o imperador vivo já era visto como algo divino. Não é à toa que o culto imperial era muito forte. No primeiro século, nós vamos encontrar resquícios disso até mesmo no Apocalipse e na perseguição dos cristãos. Mas aqui no primeiro século, o Filho de Deus, para o romano, é aquele que está no governo como imperador, em qual o seu antecessor agora é divino. E o apóstolo Paulo, trazendo essa abordagem, ele está dizendo o seguinte, que o Filho de Deus aqui é o próprio Rei, o próprio Senhor encarnado, que traz essa realidade surpreendente que evoca a salvação. Então, diante disso, eu posso me aproximar desse texto do apóstolo Paulo, entendendo que no contexto todo, ele está escrevendo, ele está falando e está deixando bem claro que a mensagem que ele está trazendo é uma mensagem de um rei. E que ele é o arauto deste rei, conclamando as pessoas para a obediência, que é aqui que nós vemos no verso 5. Por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para seres de Jesus Cristo. É a partir disso que a gente precisa pensar o apóstolo Paulo, levar em consideração não só a palavra escrita, mas também o que essa palavra significa lá no primeiro século, tanto na perspectiva judaica e romana, antes de fazer a aplicação para os dias de hoje. Só que aí a gente pode pensar assim, ok, professor, mas e a perspectiva espiritual? E a perspectiva de que o Espírito Santo guia a minha interpretação? Então nós vamos trocar a espiritualidade pela técnica de interpretação? Não, de forma alguma. A ideia que eu quero colocar é que no contexto da interpretação, utilizando das ferramentas interpretativas, nós fazemos isso direcionados pelo Espírito. É uma leitura orante da Escritura. É uma leitura em adoração. E esse critério que eu estou colocando para vocês é a ideia de que eu preciso ter respeito e reverência pela Escritura a tal ponto de entender que e ter consciência de que a exposição desse texto numa pregação, numa aula, não importa onde for, é muito séria. E eu preciso dedicar muito tempo da minha vida para poder fazer isso. Porque as pessoas que estão ouvindo eu falar são pessoas que Jesus ama, são pessoas que Jesus morreu. E diante disso, diante dessa circunstância, eu vou investir meu tempo estudando cada vez mais a Escritura. E o outro ponto também interessante, gente, é que muitas vezes nós canonizamos a nossa interpretação. Ou seja, fazemos da nossa interpretação a própria palavra. Não, a palavra de Deus é a Escritura. A minha interpretação é uma interpretação. A minha interpretação muda. Ela pode ser corrigida. A palavra de Deus não muda. Ela é eterna. É para sempre. Então, o critério hermenêutico diante da Escritura é ter a ciência de que eu sou insuficiente, é ter ciência de que eu não consigo entender tudo e o que sei hoje, muita coisa pode estar errada. E é nesse caminhar na direção do Espírito em que nós podemos ir ajustando aos poucos e tendo essa aproximação daquilo que o apóstolo Paulo decidiu escrever diante de tudo. Nós nunca vamos conseguir entender 100% do que o apóstolo Paulo escreveu ou qualquer outro escritor. A prova disso é que nós temos inúmeras traduções, interpretações, abordagens diferentes hoje. Tem um livrinho aqui que eu queria mostrar para vocês. Esse aqui, Perspectivas sobre Paulo, 5 pontos de vista. Se você quer conhecer o que foi escrito sobre Paulo nos últimos 200 anos, esse aqui é um livro interessante, porque ele traz para nós 5 abordagens paulinas. Né? Do John Berkeley, que é a abordagem do dom, é uma abordagem nova que surge agora. Do André Das, que é a abordagem clássica, que vem da Reforma.
do James Dunn, que é a nova perspectiva de Paulo, do Brent Pitre, que é uma abordagem católica, e do Magnus, que é uma abordagem judaica. Olha, aqui tem 5 abordagens, 5 formas diferentes de ler o apóstolo Paulo. Né? E existem outras, tem o Paulo apocalíptico, tem o Paulo anti-imperial, tem outras e muitas outras formas de ler o apóstolo. Então fica a dica aqui para você, se você quiser conhecer uma linguagem excessiva. O que é legal desse livro é que das 5 abordagens, dos 5 autores, eles não só escrevem artigos, mas eles comentam o artigo do outro também. Então, é que fazem críticas, críticas positivas, críticas negativas, e o autor que está sendo criticado responde elas no final do capítulo. Então, aqui é bem interessante esse diálogo para entender. Mas por que eu estou mostrando isso para vocês? É pelo fato de que, dentro da leitura e da interpretação do apóstolo, existem inúmeras formas de poder entendê-lo. Então, diante desse mar de conhecimento, eu necessito entender que a minha interpretação, ela precisa de, muitas vezes, de correção. E eu nunca vou conseguir chegar a 100% no apóstolo. E é aí que entra o nosso estudo, a nossa vida de leitura em oração. Né? Porque a teologia é feita em oração, de joelhos. A teologia é uma teologia apaixonada porque ela deseja interpretar a fé em Deus. Né? Essa é a proposta teológica. Alguém quer comentar alguma coisa antes da gente prosseguir? Estão bem sérios aí? Tá difícil? Tá legal? O que vocês estão achando? Certo. Olha, eu não sei que esteja difícil. Eu, pelo menos, estou conseguindo entender bem. Legal. Boa noite, professor. Boa noite, Augusto. Então, eu já estou considerando essa aula a minha predileta até então, porque já estou observando uma nova perspectiva na visão do apóstolo Paulo. E essa sua explicação de contexto, eu acredito que seja muito importante, até porque eu leio livros antigos também, eu estudo literatura antiga, filosofia antiga e tudo mais, e eu acredito que a importância de você observar livros antigos, né, e no contexto é muito importante, assim, no caso, você se colocar lá e não olhar com lentes modernas, porque senão você já está, de certa forma, deturpando algum detalhe, alguma coisa ali. Então, essa observância de contexto nos traz uma noção muito maior e muito melhor daquilo que a gente pode estudar, né? Porque se a gente observar o mundo que Paulo vivia e o nosso mundo agora, como você falou, tem 2000 anos de distância, né? Exatamente. Então é necessário só esse pequeno ponto aí de observância de que, na verdade, é um ato de preocupação nosso, né, até pela veracidade das escrituras. Obrigado pela contribuição, é isso mesmo. Quem quer falar mais alguma coisa? Muito bem. Pessoal, então, partindo disso, né, daquilo que nós pensamos agora sobre o contexto, vamos pensar um pouquinho quem foi Paulo na sua vida, né? Como que se dá a sua experiência de... Vou colocar essa palavra entre aspas, para não confundir com a terminologia moderna, mas a sua experiência, entre aspas, de conversão, que nós encontramos lá em Damasco. O título aqui da nossa aula foi a Cristofania de Damasco, porque o que Paulo ele experimenta no caminho é uma manifestação do Cristo ressuscitado. Não é? Não foi uma visão na cabeça dele, foi algo que ele viu. Né? Isso traz características credenciais apostólicas para ele. O apóstolo Paulo viu o Cristo ressuscitado, né, ouviu a sua voz, e essa experiência coloca ele de ponta cabeça. Mas quem foi ele? Abra lá a sua Bíblia, Filipenses 3. Vamos ler do verso 2 em diante. A gente tem uma ideia aqui.
Pessoal, lá no nosso grupo do WhatsApp, né, que a gente participa, lá tem o meu número. Então, se você quiser fazer perguntas direto para mim, talvez você não queira escrever lá no grupo, eu estou à disposição de vocês, tá bom? A ideia é a gente ter uma caminhada aí de ministério, porque a teologia só existe para servir. E o contexto que ela serve à igreja. Então, a teologia que não serve à igreja, ela não é teologia, né? Então, a teologia é para servir a igreja. Então, vamos dialogando. Talvez você não queira perguntar lá no grupo ou na plataforma, né? O meu WhatsApp está lá disponível. Né? Você fica à vontade de trocar ideia comigo. O verso 2 diz assim: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia também confiar na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Esse trecho aqui de Filipenses traz para nós uma autobiografia de Paulo. Né? Quem é Paulo? Ele está dizendo que ele é um judeu, né, no caso foi um judeu fariseu. Só que, ao mesmo tempo, eu preciso ter em mente que o apóstolo Paulo nunca deixou de ser um judeu. Ele não abandona, né, a fé judaica, porque se ele fizesse isso, ele teria que abandonar o monoteísmo, ele teria que abandonar a eleição de Israel, ele teria que deixar de lado o Antigo Testamento e começar do zero. Mas o apóstolo Paulo não faz isso. Pelo contrário, né, na sua teologia, nas suas cartas, ele redefine a fé judaica em torno do Messias e do Espírito agora. Ou seja, o Antigo Testamento é um avançar até Cristo. E ele entende que o Messias, Jesus de Nazaré, é o Cristo que o Antigo Testamento estava anunciando. Então, existe aqui uma redefinição, uma reimaginação, e não uma troca. Só que muitas vezes, né, eu já ouvi isso também em alguns lugares, há a tendência de entender que o apóstolo Paulo, né, que também é Saulo, né, o nome dele Saulo é um nome hebreu, de alguma forma ele muda de vida e muda de nome, sabe? É aquela perspectiva assim, antes ele era Saulo, agora se tornou Paulo. Né? A ideia de conversão. Só que essa é uma ideia equivocada, porque o texto de Atos, quando nós encontramos, né, essa mudança de nome ali, porque no começo de Atos ele é chamado de Saulo, andando com Barnabé, o cara que falava, né, na primeira viagem missionária, só que em determinado momento dessa viagem, o Lucas, o narrador, vai dizer o seguinte: e Saulo, também chamado Paulo, disse. Então nós observamos aqui que não existe uma mudança de nome, existe agora um outro nome que ele também tinha, ali, que é o nome vinculado agora ao seu contexto grego-romano. E a partir disso, nessas suas andanças pela Europa, pela Grécia, pela Ásia, talvez a Espanha, não tenho certeza se ele chegou na Espanha ou não, mas é a partir desse ministério fora do contexto judaico ali, Palestina, em que ele decide usar o seu nome, Paulo. Né? E quando esse homem, Saulo, que nós sabemos que é Paulo também, então, doravante eu vou chamar só de Paulo, mas esses dois, né? Este homem, como um fariseu, antes do encontro de Damasco, ele tem uma experiência extraordinária com o Deus de Israel. Ou seja, ele é zeloso pela tradição, zeloso pela lei. Então, veja só, nós estamos falando de um jovem que beira lá mais ou menos seus 30 anos, respirando ameaças contra a igreja, e muitas vezes nós temos uma imagem negativa, né, dele, como uma pessoa ruim, como uma pessoa que vai lá e persegue, e aprisiona, e tortura. E em algum momento dessa caminhada ele vai se converter ao cristianismo e vai mudar de vida. Só que essa é uma história que tem uma verdade, mas não conta toda a história, entende? Porque eu não posso tratar
esse caminhar do apóstolo, né, de Paulo, o fariseu, em Damasco e pós-Damasco, simplesmente com uma ideia de conversão, como que se ele tivesse se convertido do judaísmo e abraçado o cristianismo, ou como hoje as pessoas se convertem da religião A para a religião B. Usar essa nomenclatura é incorrer em anacronismo. O apóstolo Paulo, ele não há esse tipo de conversão em Damasco. Existe sim uma mudança, mas é uma mudança que vai fazê-lo ver a realidade que ele acreditava antes, agora cumprida no Messias, de modo que ele vai para a sinagoga com ânsia, querendo dizer para os seus irmãos judeus que o Messias que eles esperam chegou. Só que veja só, esse judeu zeloso, que é um fariseu, ele estava respirando zelosamente contra os seguidores de Jesus, porque ele entendia que, na ótica da sua fé, ele deveria a todo custo guardar a lei judaica. A lei judaica, a Torá, a gente pode entender ela, né, e dividir ela em vários elementos. Mas 3 elementos se sobressaem na literatura do judaísmo daquele período e também nas cartas de Paulo. Né? O que vai definir, né, o que vai distinguir o judeu das nações em redor? Então, esses 3 elementos trazem essa ideia de separação, que o Jimmy Dunn chama de marcadores ou distintivos, que são a circuncisão, o sábado e as leis alimentares. Vocês lembram que o apóstolo Pedro, ele está em determinado momento na casa de Simão, curtidor, e ele está prestes ali a almoçar, a pessoa está preparando a comida dele, e ele vai para o terraço e ele vai orar. E nessa oração, ele vê um lençol descendo com todo tipo de animais impuros. E uma voz que dizia, Pedro, mata e come. E ele vai dizer, de forma alguma, comeu alguma coisa impura na vida dele. Vocês lembram desse texto, né? Dessa narrativa lá em Atos. A ideia aqui, para Pedro, é que ele é zeloso pela Torá a ponto de não se contaminar com animais impuros que a Torá havia proibido. Zelo. Saulo, o fariseu, antes de Damasco, ele tinha esse zelo também, de modo que o homem tem que ser circuncidado, é necessário guardar o sábado, é necessário também cuidar com que tipo de comida nós comemos. De repente, ali surge um grupo de pessoas que está anunciando algo que vai relaxando as perspectivas da Torá. Então vem Jesus, né, a história de Jesus tendo vários conflitos com os fariseus daquela época, no tocante ao sábado. Então, existem momentos que Jesus vai falar para os fariseus que ele é o Senhor do sábado. Os fariseus vão questionar sobre comer com as mãos sem lavar. Jesus vai trazer uma outra ideia. Então, esse pessoal que segue Jesus em Jerusalém e que estava se espalhando já para o mundo até então conhecido daquela época, vamos ver que depois chega em Antioquia, esse pessoal estava dizendo que seguir Jesus não seria a mesma coisa que seguir a Torá. De modo que gentios estavam começando a abraçar a fé cristã. Isso soava o quê? Soava uma afronta para um jovem zeloso fariseu de Saulo de Tarso. Então, diante desse contexto, o que ele decide fazer? Decide pedir cartas para ir até Damasco, para chegar em Damasco e resolver esse problema. Resolver o problema de pessoas que estavam agindo no contexto da fé judaica de modo em que ele entendia que não era o correto. Então, nesse sentido, olhar para o apóstolo Paulo não é simplesmente, né, olhar para o Paulo fariseu, melhor dizendo, não é simplesmente olhar para uma pessoa inflexível, mas olhar para alguém que era apaixonado pelo Deus de Israel e não admitia em hipótese alguma que alguém simplesmente quebrasse a lei do Deus de Israel, a santa lei que foi dada no Monte Sinai ali para Moisés. Ele não admitia isso. Quem eram os heróis? Vamos colocar esses heróis também entre aspas, tá bom? Quem eram os heróis do zelo do apóstolo Paulo ou do judeu daquele tempo? Nós encontramos 3, pelo menos. Né? O primeiro deles é Finéias.
Finés, nós encontramos o texto de Finés lá em Números, e Balaão era o profeta que foi convocado para amaldiçoar o povo de Israel, e ele não amaldiçoa, tem todo aquele evento na mula dele, do anjo. O que ele faz? Ele vai decidir, ele vai orientar o rei a enviar mulheres para o acampamento de Israel. Essas mulheres e os homens iriam olhar para essas mulheres, mulheres estrangeiras, eles iam ter relações com essas mulheres, e a partir disso, esse povo ia sofrer consequências. E assim acontece, as mulheres chegam no acampamento, os homens vão ter relações com elas, uma praga acomete o acampamento. Só que em dado momento, um hebreu com uma mulher estrangeira, eles vão para sua tenda, Finés está olhando isso, ele, movido pelo zelo à Torá, vai até a tenda desse casal com uma lança e termina ali. Ele vai dar uma estocada, né? Ele mata os dois numa lançada só. Isso ficou conhecido como o zelo de Finés. Então nós encontramos o zelo de Finés nos Salmos, nós encontramos na literatura judaica, ou seja, alguém que, movido pelo zelo, a Torá, foi lá e acabou com o problema. Quando Finés fez isso, a praga passou. Um outro exemplo de zelo é o profeta Elias, quando ele mata os profetas de Baal. Observe bem, Elias ele está ali zeloso pelo Deus de Israel. O pessoal estava simplesmente adorando outras divindades, trazendo calamidades para a nação, e Elias era o profeta que estava convocando o povo para a aliança com o Deus de Israel. O que ele faz? Ele vai lá e mata aqueles profetas. Zelo. Um outro homem zeloso são no contexto dos macabeus. Quando Antíoco Epifânio IV, o rei sírio, queria helenizar o mundo daquela época, ele entra ali numa aldeia dos macabeus e ele vai exigir que o líder da aldeia matasse um porco, comesse ali, oferecesse a Zeus, sob pena, pena de morte, etc., porque o contexto era esse, torturas, para que o povo renegasse a fé judaica. Um judeu vendo isso, vendo o soldado do rei fazer essa proposta, ele corre para poder sacrificar o porco. A família dos macabeus resolve o problema, matando tanto o judeu quanto os soldados do rei. E eles fogem para o deserto, ele foge para as montanhas, ali começa a revolta macabeia e fica configurado como o zelo dos macabeus. Então, esses três exemplos ecoavam no primeiro século e possivelmente na mente de Saulo. O que eu preciso fazer? Se eu estou vendo que há uma distorção, vou colocar entre aspas também, tá? Na cabeça farisaica dele, há uma distorção daquilo que eu entendo de Torá, daquilo que é da minha capacidade interpretativa, eu vou resolver isso. Então nós vamos acabar com esse grupo que segue esse tal de Jesus, que está desencaminhando o povo, porque nós bem sabemos, poderia dizer o jovem Saulo, que a quebra da Torá traz consequências para a nossa vida. E a história nos mostra. Exílio da Babilônia, o exílio assírio que dizimou o Reino do Norte ali, fez aquela bagunça no Reino do Norte, e dentre outras calamidades. Então veja só, este jovem, movido pelo zelo, ele vai perseguir os cristãos ao ponto de tentar, de alguma forma, antecipar esse reino futuro que ele aguardava por intermédio da Torá, dos profetas, dos escritos, e que ninguém fosse um empecilho para ele. Então é nesse caminho, movido por esse zelo, ciente de que estava agradando o Deus de Israel, que ele tem um encontro com Jesus ressuscitado. Gente, pensa só, a intelectualidade dele. Lá em Gálatas, o texto de Gálatas vai dizer que ele sobressaía aos da sua idade. Um jovem muito inteligente, dominante, dominava a Torá, dominava os profetas, respirava teologia, ciente de que estava fazendo a coisa certa, adorando o único Deus criador de todas as coisas. De repente, em dado momento, no caminho, ele é encontrado com o ressuscitado. Esse encontro é tão fulminante na vida dele
É algo tão extraordinário que faz com que ele mude a rota totalmente. Agora ele realmente vai para Damasco, mas não para perseguir. Agora ele está indo para pregar o ressuscitado que apareceu para ele. Ou seja, o jovem Saulo viu no ressuscitado o rosto do Pai, em que ele dizia adorar. Ele percebe que, a partir daquele encontro com Cristo ressuscitado, a sua esperança de que o Deus de Israel renovaria toda a criação e instauraria o seu reino já começou no Messias. Ele entende que aquele homem é Jesus. Ou seja, Paulo entende que aquilo que Deus prometeu para o fim da história agora é real no meio da história por meio da ressurreição de Jesus. Que bomba foi isso! Que extraordinário, que chacoalhão! Foi uma transformação extraordinária. Foi a morte do velho Adão e o novo surgido ali, sabe? Como ele fala para os Colossenses, ele despiu do velho homem e se vestiu do novo. Como ele fala em Romanos 6, ele foi ali crucificado com o Messias para andar em novidade de vida. Não é à toa que quando ele chega em Damasco, ele vai ser batizado. Agora, vamos imaginar, né? Ele chegando em Damasco, entrando numa sinagoga, e as pessoas ainda, como não tinha WhatsApp, não tinha e-mail, não tinha nada, então as informações não chegavam tão rápido como hoje, né? Se fosse hoje, o Zap já apontaria lá, todo mundo ficava sabendo. Mas naquele tempo, não. Então era mais lenta a informação. Imagina só, ele chegando numa sinagoga e anunciando, lendo a Torá, ou lendo um profeta, e no momento da explicação, ele dizendo o seguinte: essa palavra se cumpriu em Jesus de Nazaré. Você imagine como deveria ser o espanto daqueles judeus ouvindo e perguntando entre si, mas esse não é o Saulo que veio de Jerusalém para acabar com essa seita? Como que agora ele está anunciando Jesus? Agora você imagine ele mostrando os documentos dados pelos sumos sacerdotes de Jerusalém, dizendo: olha, eu vim aqui com esses papéis em mãos aqui, só que eu rasgo isso aqui, porque de fato eu fui encontrado por Jesus ressuscitado. Gente, só a manifestação do ressuscitado pode transformar a tal ponto este homem que outrora era um perseguidor e agora está anunciando o Deus de Israel. Só a força da ressurreição de Jesus. Ao ponto de que quando ele, nas suas andanças teológicas, históricas, pastorais, porque Paulo não era um teólogo de gabinete, né? Ele era um teólogo da vida. Ele fazia teologia na Ásia Menor, fazia teologia na Grécia, na Macedônia, lá que é o norte da Grécia, nos problemas das suas comunidades. É ali que ele estava pensando em teologia. Só que nós não estamos falando de um homem simplesmente neófito, alguém que nunca leu a Escritura. Nós estamos falando de um homem que foi impactado pelo ressuscitado, que tinha muita bagagem teológica da Escritura de Israel. Então, para o apóstolo Paulo fazer essas modificações, para que ele pudesse entender que aquele servo de Isaías é o Messias, isso é fruto da revelação. E o que é a revelação, a não ser o Deus encarnado, que nós vemos no seu ápice numa cruz. Não é à toa que Paulo vai dizer em alto e bom som que ele pregava o Cristo crucificado. Escândalo. Ele não tinha vergonha disso. No mundo que César era o imperador, ele anunciava um rei que estava acima de César, ao ponto de dizer para os filipenses que todo joelho vai se curvar diante do nome de Jesus. E todo joelho envolve o joelho do imperador romano. O que é isso, se não esse processo, esse encontro? Porque a vida cristã se dá no encontro. É o encontro que Deus tem conosco, é o encontro que nós temos com Deus. É assim que nós o conhecemos, é nesse encontro, é na relação. O que é a fé, se não a relação de um eu com um tu? A fé não é um mero conteúdo
ou uma mera regra ou coleções de doutrinas. A fé é relação. É a relação que eu tenho com Jesus, por intermédio da sua cruz e ressurreição. É essa união que o apóstolo Paulo fala do estar em Cristo, unido a Ele, participando da sua vida. É isso que promove a restauração. É isso que promove a transformação. E a partir desse encontro que ele tem lá em Damasco, que nós vamos entender um pouquinho quando ele fala dos profetas. Se você tiver com a sua Bíblia, Gálatas 1, traz essa informação para nós. No versículo 15, Gálatas 1, não, desculpa, 13, versículo 13. Verso 13 diz assim: porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo. Como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso da tradição dos meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar o seu filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios. Sem detença, não consultei carne e sangue. O texto continua. Em outro momento, nós vamos estudar o contexto de Gálatas. Mas o que eu quero destacar agora é ele falando para os Gálatas, de antes da experiência de Damasco, qual era o seu proceder de devastar a igreja, de perseguir a igreja. Ele falando de ele ser sobremaneira acima daqueles que eram da idade dele, a nível de conhecimento, um homem zeloso. Só que no 15 ele diz: ao que me separou antes de eu nascer. Esse é um trecho que está ecoando o chamado do profeta Jeremias. Ele continua dizendo que ele prouve separar Paulo antes dele nascer pela graça, mas ele, o Senhor, o Deus de Israel que ele serve, revelar o Filho, não para ele. Você percebe que não tem aqui uma preposição para. É em mim. Revelar o seu Filho em mim, para que eu pregue entre as nações. Esse trecho nós encontramos uma alusão ao profeta Isaías 49. Fazendo uma fusão de dois textos proféticos, aplicando a vida dele, não como um mero texto prova, sabe? Para dizer que o ministério dele está fundamentado na Escritura. Não. Ele está colocando esses textos, aplicando a vida dele, para dizer que a sua vocação está no contexto da tradição profética. Nós temos o apóstolo Paulo, aquele que está inserido na tradição profética, que foi escolhido antes mesmo de nascer e cuja vocação é levar este evangelho entre todos os gentios. E ele recebe isso do próprio Cristo ressuscitado. Lucas, lá em Atos, nos 3 momentos que ele conta a história de Damasco, na última, ele vai dar mais detalhes sobre as falas de Jesus para ele. Então, nós estamos diante de um homem extremamente inteligente, só que, ao mesmo tempo, alguém que vai observar sua fé e redefini-la à luz do Messias e do Espírito. Então, Paulo não deixa de ser monoteísta. Ele crê num único Deus, só que agora ele entende que Jesus está inserido na identidade do Deus de Israel. Ele crê na eleição. Israel é o povo eleito, só que agora ele está dizendo que todos os que creem no Messias, o Deus encarnado, faz parte desse povo eleito. Ele crê na escatologia, no futuro para o povo de Deus. E ele está dizendo que a perspectiva escatológica do judeu, de que uma era vindoura chegaria, é cumprida no Messias. E esta era vindoura já começou por meio da sua ressurreição. Você percebe que ele não está destruindo a sua fé, ele está redefinindo.
E ele está nos convidando a ler as Escrituras do Antigo Testamento agora, pelos óculos de Jesus. Mas como que ele chega a isso? Não foi meramente a intelectualidade, porque ele era um homem formidável. Não. É pelo encontro que ele teve com o ressuscitado. Portanto, toda a teologia, ela só queima o nosso coração se ela é no contexto desse encontro com o Cristo ressuscitado. Não tem como. Nós fazemos teologia se for só na erudição. Não, a teologia nasce ali, dessa relação. O que é teologia senão uma interpretação da fé? É nessa relação com a ressurreição. O professor Silas falou, acho que na primeira aula, do encontro dos discípulos de Emaús, enquanto eles falavam, quando Jesus falava, o coração deles ardia. E eu costumo dizer assim, seguindo a mesma linha do professor Silas, uma teologia sem a ressurreição, entenda ressurreição ligado com a cruz, tá? Cruz e ressurreição. Uma teologia sem a ressurreição, uma teologia vazia. A nossa teologia, ela tem que estar fundamentada nessa grande verdade que fundamenta a nossa fé, que é a ressurreição de Jesus. E é por meio do ressuscitado, porque Jesus não é uma mera teoria ou um amontoado de verdades que defendemos. Ele é uma pessoa. E é um encontro com essa pessoa, que é o ressuscitado, que se revela a nós por meio do seu Espírito, que a nossa teologia, o nosso teologizar, o nosso labor teológico é energizado pelo Espírito de Jesus Cristo que habita em nós. Esse encontro fulminante de Paulo com Cristo em Damasco ocasiona muitas experiências que nós encontramos registradas nessas cartas que ele escreveu para as igrejas. Leia Paulo com outros olhos. Quando você lê Romanos, lê Gálatas, pense nisso. Pense assim, esse trecho que eu estou lendo aqui é fruto do encontro deste homem com o ressuscitado. Não foi uma mera não foi um mero convencimento intelectual, como se Pedro em algum momento chegasse nele e falasse ele acreditasse. Isso nunca iria acontecer. Pedro podia falar o que fosse, que ele não ia acreditar. É por conta dessa realidade relacional. Teologia é relação com Jesus, dependendo dele para tudo. Sem ele, não caminhamos para canto nenhum. Então, a nossa leitura bíblica, meus irmãos, precisa ser nesse contexto de adoração, de devoção, sem menosprezar os métodos, sem menosprezar as pesquisas, mas é no Espírito fazendo essas pesquisas, ciente de que a minha interpretação em algum momento pode falhar e eu preciso ter a consciência e a humildade de mudar quando for preciso. Acho que hoje foi mais essa introduçãozinha que eu quis passar para vocês. E no primeiro momento nós nos encontramos, se deixar, vou até meia-noite aqui. Acho que até 9, né? Então, vamos... Eu quero ouvir vocês, na verdade. O que vocês acharam? Quer compartilhar alguma coisa? Lembrando, gente, nós somos irmãos. E o que importa aqui é essa vivência à luz da ressurreição.